são dados os vetores x e y, tá? O vetor a gente representa com essa setinha em cima dele, tá? Então, nós temos o vetor x e y de módulos x igual a 3 e y igual a 5, tá? Um vetor x, tá? Quando a gente fala de vetor x, significa o quê? Ele segue exatamente a orientação do eixo x, tá? Ó, lembra? Aqui é o gráfico, o eixo x é esse que fica deitadinho. Então, significa o quê? Que esse vetor ele segue mais ou menos essa ideia aqui, tá? Não importa onde ele está, ele segue o mesmo sentido do eixo x. E um vetor y é o que segue a orientação do eixo y. Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser alguma coisa virada para cima, tá certo? Pois bem, deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar. Vamos lá. Então, ele disse o quê? Que o módulo do vetor x mede 3, ou seja, ele mede 3 unidades. E o y é um pouquinho maior, ele mede 5 unidades. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na prática para você, tá? Determine graficamente o vetor soma, que ele vai chamar de VS, um Szinho aqui embaixo, que significa vetor soma, e calcule o seu módulo, tá? Então, nós vamos achar o vetor soma. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o vetor y, igual eu desenhei aqui, ele fica para cima, porque ele segue a orientação do eixo y, que é virado para cima, tá certo? Ou ele também poderia ser virado para baixo. O que importa é que ele tem que seguir essa linha dessa reta aqui. Então, esse é o vetor y, e esse é o vetor x, que segue a orientação do eixo x. Você não precisa colocar isso aqui na sua resposta, certo? Bom, como é que a gente soma vetores? A gente coloca um do lado do outro, tá? Deixa eu melhorar. Você vai pegar um vetor, ele tem um começo e um fim. Então, por exemplo, eu peguei o vetor y, ele começa aqui e termina aqui. Para somar outro vetor, eu vou pegar esse aqui e encaixar ele aqui, ó, tá certo? Então, ó, o y, ele começa aqui, termina aqui. Logo onde ele termina, eu vou encaixar o vetor x. Então, eu coloquei o vetor x. Então, quando eu faço soma de vetores, eu pego um e ligo com o outro. O vetor soma, que é esse aqui, ele é o vetor que vai sair da origem do primeiro até o final de tudo, tá certo? Então, aqui ele tem o vetor soma de y mais x. Para esclarecer melhor, deixa eu mostrar uns desenhinhos para você aqui, ok? Deixa eu achar um vetor aqui no meu programa para me mostrar na prática como é que fica, tá? Desconsidera as bolinhas que vão aparecer aqui. Você tem um vetor lá que ele é assim, certo? Ele tem 3 unidades. Ele tem 1, 2, 3 unidades. Aí você tem outro vetor, que é o vetor y, que tem 5 unidades. Aí ele tem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? Então, para mim somar esses vetores, eu vou pegar um e colocar junto com o outro. Como assim? Tá vendo esse vetor aqui? Ele começa aqui e ele termina aqui. Eu tenho esse vetor que começa aqui e termina aqui. Então, o que eu posso fazer com esse vetor meu? Eu posso arrastar ele ou redesenhar ele com as mesmas propriedades. Só que em vez dele ficar aqui afastado, ele vai começar bem aonde o outro termina. Então, esse é o vetor x com 3 unidades. Ao invés de desenhar ele lá longe, para fazer a soma, eu vou desenhar ele aqui, ó, começando no final do outro. Então, começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vetor x e vetor y. Tá? Ele estava desenhado mais aqui, eu coloquei ele junto com esse outro. E aí o vetor soma vai ser o quê? Eu vou pegar do começo do primeiro e vou até o final do último. Então, esse aqui recebe o nome de vetor soma, tá certo? Esse é o vetor soma, tá ok? Então, vou até mudar a cor dele aqui, tá? Para você ver a diferença. Então, eu coloco um seguindo a linha do outro.
Aí depois eu ligo o começo com o final, tá bom? Esse aqui é chamado de vetor soma, que é o que nós temos apresentado aqui para você, tá certo? Deixa eu achar. Pronto, está aqui. Então, lá eu coloquei primeiro o x deitado, depois o y em pé. Aí fui e fiz a soma, não é isso? Aqui é o contrário. Primeiro ele colocou o y, onde o y termina, ele liga o x, é a mesma coisa. E aí, o começo liga lá no final, é chamado de vetor soma, tá certo? Então, como é que a gente calcula o módulo desse vetor? O que é um módulo? Que tamanho esse vetor tem? Aqui ele tem 3 unidades para cima e 5 unidades para cima, que é o vetor y, e 3 para a direita, que é o vetor x. Quantos centímetros mede isso aqui, digamos assim? Não é em centímetros, tá? Só para você ter uma noção. Quanto que isso aqui mede? Isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Olha o ângulo reto aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o teorema de Pitágoras, que é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vetor soma ao quadrado, que no caso é a hipotenusa, é igual esse aqui que é um cateto, no caso x ao quadrado, e esse aqui que é outro cateto, que no caso é o y ao quadrado. Bom, o vetor x eu sei que vale 3 e o vetor y eu sei que vale 5, tá certo? Então vamos baixar aqui. Primeiro a gente resolve a potência. Vetor soma ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado 25. 9 mais 25, 34. Está elevado ao quadrado, passa como raiz quadrada. Então, deu raiz de 34. Ou seja, esse vetor mede raiz de 34. Como essa raiz não é exata, eu deixo a raiz do jeito que está, tá bom? Você vai ter um exemplo aí no próximo vídeo. Você vai ter que fazer a mesma coisa, tirar a raiz, só que lá vai dar exato, tá bom? Então, lembra disso. Para fazer o vetor soma, o que eu faço? Coloco um colado no outro, tá? Desenha igual eu desenhei aqui, tá certo? Ó, onde um começa, o outro termina, tá certo? Você poderia ter feito igual tá lá no desenho, que era o quê? Primeiro desenhar esse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois desenhar esse que está deitado, que é o de 3. 1, 2, 3, tá certo? E depois juntar o começo de tudo ao final. E esse aqui seria o teu vetor soma, tá? Veja, esse aqui está com a mesma inclinação desse, não mudou nada, tá bom? Não é tão complicado, só precisa de atenção. Presta bem atenção no que eu fiz. Então, em primeiro lugar, você vai fazer o desenho, depois vai usar o teorema de Pitágoras, e aí você vai encontrar o módulo do vetor, tá bom? Então, é isso. Eu fiz as duas coisas que ele pediu. Determinei graficamente, que no caso é essa a resposta aqui. Lembra, esse desenho aqui ele não vai ser usado na resposta, é só para você entender, tá bom? O que você de fato vai colocar na resposta é isso aqui, ó. Isso aqui eu desenhei graficamente. E depois calculei o módulo, que é a segunda coisa que ele pediu.